Vamos aprender agora um pouco de ciências? Vejam só. Vocês sabiam que não existe só um tipo de floresta? Quando a gente lembra da palavra floresta, a gente lembra árvores, verde, né? Natureza, certo. Mas existem alguns tipos de floresta, como qual? Floresta tropical e equatorial. A floresta tropical e a equatorial são parecidas. O nome, página 149, viu? Ciências. O nome é diferente porque estão em regiões diferentes, mais perto dos trópicos ou mais perto da linha do Equador. Lembra que nós estudamos sobre isso? Os pontos mais próximos à linha do Equador são mais quentes, né? Porque está bem no meio, onde o sol bate diretamente. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quentes e iluminados são os lugares. Por isso que os polos, né, são mais frios, por conta das extremidades, né? Ficam mais próximos, então não tem como o sol ser direcionado naquela parte. Nessas regiões há muita umidade e grande diversidade de espécies, como na floresta amazônica, aqui no Brasil, que abriga milhares de insetos, aves, rãs, macacos, etc. As florestas tropicais são úmidas, quentes e ficam próximas ao litoral. No Brasil, a Mata Atlântica se estende por todo o litoral brasileiro e abriga animais como onça-pintada e tamanduá-bandeira. O livro Amazônia, de Rubens Mazzucchi, traz informações sobre a Amazônia, com seus rios, seus lagos e sua vegetação abundante e sua fauna. Então, gente, o tipo de floresta, o tipo de local influencia o habitat dos animais. Como eu já havia falado para vocês no início de ciências, alguns animais, o seu habitat, ou seja, o seu corpo, suporta aquele determinado clima, outros animais não suportariam. Então, o local que eles moram, né, vai variar de acordo com o clima, com o seu corpo. No deserto, alguns animais não suportariam morar no deserto, como os ursos polares, por conta de quê? Do seu corpo. Existem dois tipos de desertos, os secos e os polares. Os desertos secos têm um clima que chamamos de árido ou desértico. Isso porque quase não chove lá. Tem pouca umidade e, como consequência, tem pouca vegetação. É comum encontrar solos de areia nesse tipo de deserto. Os animais que vivem em lugares muito quentes precisam ter algumas adaptações para sobreviver. Um exemplo são os camelos, que conseguem ficar vários dias sem tomar água. Por quê? Porque eles já acostumaram o corpo deles assim, né? Diferentemente de outros animais que não suportariam, mas por conta do período que eles passam, né, sem beber água, que é raríssimo ter água lá, então eles conseguem suportar. Página 150, nós temos o seguinte: para suportar o calor do deserto, os animais desenvolveram estratégias. Olha só que interessante. A maioria simplesmente se enterra na areia durante o dia para fugir do calor. No entanto, as gazelas e os camelos são muito grandes para isso. Cientistas descobriram que uma espécie de gazela que mora no deserto da Arábia Saudita, além de economizar muito mais água da urina do que outras espécies, é capaz de uma façanha ainda mais estranha. Quando realmente passa fome e sede, ela encolhe seu fígado e coração, que podem ficar com até metade do tamanho original. Olha só como é esperta. Pode parecer absurdo, mas isso é uma forma de economia. Como órgãos menores precisam de menos oxigênio, essa gazela precisa respirar menos, gastando menos água na respiração. Viram aí, gente? Os animais são muito inteligentes, né? Os desertos polares encontram-se nos polos norte e sul. Lembrando como a luz do sol chega ao nosso planeta, é possível perceber que nessas regiões os raios solares são menos diretos, né? Por isso o clima é muito frio e há muitas geleiras e pouca vegetação. Contudo, alguns animais se adaptaram a essas características ao corpo dele, o organismo deles, né? Entre eles são os ursos brancos, os ursos polares, que só vivem no Polo Norte, e as orcas, que também vivem nas águas geladas do Ártico. No Polo Sul vivem os pinguins e os leões marinhos, certo? E
E na página 151 tem mais algumas coisas. Floresta temperada e taiga. Nas regiões entre os trópicos e os círculos polares, o bioma característico é a floresta temperada e mais próximo aos polos, a taiga. Nesses lugares, os animais precisam suportar a neve e a água gelada. Alguns exemplos de animais que conseguem sobreviver nessas regiões são ursos, raposas, búfalos, veados e águias. Eles conseguem viver nesse local. Os animais se adaptam. Ao longo do tempo, os animais foram se adaptando para suportar os diferentes ambientes do planeta. A raposa do Ártico, por exemplo, nem sempre teve os pelos brancos, mas as raposas brancas sobreviveram aos predadores porque passaram a se camuflar na neve, de modo que seus predadores não as enxergavam. Desse jeito, as raposas de outra cor eram predadas e as brancas sobreviviam e continuavam se reproduzindo. Assim, acabavam nascendo mais raposas brancas e menos raposas de outras cores. Hoje, as raposas do Ártico geralmente são brancas. Logo, dizemos que houve uma adaptação da espécie ao ambiente. Então, o que elas faziam? Elas se escondiam na neve. Então, quando vinha algum predador para pegá-las, não conseguia, porque elas estavam ali paradinhas, né? Então, quando aquele animal que estava procurando a raposa queria uma raposa, passava direto, porque achava que era neve. Para saber mais, para sobreviver, alguns animais, além de se adaptarem ao ambiente, precisam se esconder de seus predadores. Uma das formas de proteção é a camuflagem. Observe essas imagens aí, gente, ao lado, que interessante, né? Você consegue ver uma borboleta e um polvo nelas? Se você olhar a borboleta, você consegue. Agora o polvo, olha como ele fica escondidinho. Interessante, né, gente? Como os animais são tão inteligentes, né? E existem pessoas que maltratam os animais, gente. Isso é pecado, viu? Vamos responder agora a página 152. Vamos lá. No número 1 tem o seguinte: observe as imagens seguintes que mostram florestas e lugares bem distantes. Uma é da Áustria e outra é dos Estados Unidos da América. Qual é a relação entre essas duas regiões tão distantes? Escreva semelhanças que você percebe ao observar. Então, quais são as semelhanças delas duas, né? E nós falamos aqui, número 1. Observe elas duas aí. Número 1, dá pra ver aqui, mais pra cá. Número 1. Deixa eu aproximar mais, fica melhor pra vocês, né? Pronto. Número 1. Então, quais são? Escreva semelhanças, né? Nas duas regiões, são encontradas, pode ver daqui? São encontradas, para ver, dá, né? Muitas árvores, e a vegetação é semelhante. Ou seja, são muito parecidas. É semelhante. Número 2. A biosfera é o conjunto de todos os biomas do planeta onde a vida se desenvolve. Na sua opinião, é importante conservar os biomas? Ou seja, é importante conservar o habitat dos animais? É importante conservar aquela floresta? E aí? Eu acredito que todos vão dizer que sim, né, gente? Claro que sim. Sim. Por quê, gente? Porque são o abrigo. Sim, por quê? Porque são o abrigo de variados
abrigo de variados seres vivos, os quais só conseguem viver, né? Tem alguns animais que não conseguem viver em outra determinada região. Conseguem viver em determinados lugares. Os ursos polares mesmo, como eu falei a vocês, determinados, eles não conseguem viver em lugar muito quente, né? O corpo deles não suportaria lugar muito quente. Pronto, vocês apaguem, dão uma pausa aí que eles vão apagar, certo? Vamos lá, para o número 3, que aí vocês vão fazendo e depois vocês acompanham o número 3. O número 3, nós iremos aí completar com essas palavras que estão no quadro aí. Quais são as palavras que tem aí? Frio, saneamento básico, atmosfera e biodiversidade. E aí, como é que vai ficar? Letra A. O ambiente aéreo é o quê? Na letra A. Terceiro, letra A. É o quê? A atmosfera. Façam aí. Atmosfera. Formada pela camada de gases que envolvem o planeta. Letra B, atmosfera já fizemos. O é muito importante para a preservação da água e do meio ambiente. O que? Saneamento básico, gente. O que é saneamento básico? É onde tem aqueles canos, né? Onde a água não vai na nossa casa, né? A água do banheiro tem um local direto para ele ir, né? Não fica ali empoçado, então é saneamento básico. Letra C. A grande variedade de seres vivos do planeta Terra é chamada de quê? Se é uma grande variedade, ela é o quê? Uma biodiversidade. Se é uma grande variedade, uma biodiversidade. Muitos, isso quer dizer que são muitos. E letra D, sobrou a última palavra. Qual foi a última palavra que sobrou? Os animais que vivem nos polos são adaptados ao quê? Ao frio, né? Eles conseguem suportar o quê? O frio. Então aí nós completamos a terceira questão. Vamos para a quarta. A quarta questão, gente, eu vou mostrar a vocês na imagem, certo? Porque fica melhor para vocês procurarem. Vocês vão pintar essa parte até aqui fica um pouco complicado. Eu vou mostrar o livro, vocês dão um pausa e vocês pintam. Por quê? Pinte no mapa a seguir as regiões mais quentes, as regiões mais frias e as regiões onde as temperaturas variam bastante. Escolha as cores, pinte a legenda e mãos à obra. O que é que nós vamos fazer, gente? Vocês vão escolher 3 cores. Escolham aí vermelho, azul e verde. Vocês vão escolher 3 cores: vermelho, azul e verde. O que é que vocês vão fazer agora? Lá embaixo, onde tem a legenda, tem 3 quadradinhos. Eu acredito que vocês já fizeram essa parte aqui, né? Pronto, vamos lá. Vermelho, peguem aí. Azul e verde. Onde tem 3 quadradinhos, vamos escolher assim, ó. Vejam só. Primeiro, segundo e terceiro. Onde está escrito regiões muito quentes, vocês vão colocar de verde, certo? O primeiro será verde. Regiões muito frias, vocês vão pintar de vermelho. Quadradinho de vermelho. E onde tem regiões com temperatura variável, de azul. E agora vocês vão pintar lá para ficar exatamente dessa forma. Ó, então, pinta o primeiro quadradinho de verde, onde são regiões muito quentes. Pinta o quadradinho de vermelho, onde são regiões muito frias. Pinta o quadradinho de azul, onde são regiões com temperatura variável. E aí vocês pintam dessa forma, olha.
Vejam só. Vejam aí, dá pra ver? Pronto, dá um pause aí. As extremidades lá em cima e lá no final de vermelho. No verde, onde é mais próximo à linha do Equador, né, gente? E as duas partes de azul, onde tem regiões com temperatura variável. Nem tão quente, nem tão fria. Deu para entender, não foi? E agora vamos para o número 5. Por que há animais que vivem em algumas regiões da Terra e não em outras? E nós até falamos sobre isso, né, gente? Por quê? E aí? Me digam aí, vou falando aí por quê, enquanto eu dou a resposta aqui. Número 5. Por quê? Por que vocês acham? E aí? Por conta do habitat deles, por conta do corpo deles, do organismo deles, né, gente? Então vamos lá fazer juntos. O corpo do seu organismo que suporta, né? A pele e outros fatores, né? Alimentação. Mas o mais importante é esse aí, tá? E ainda tem, gente, essa partezinha aqui, número 6, que tem assim, olha. Na página 17 do material de apoio, faça desenhos de animais que vivem nas diferentes regiões do planeta. Consulte fontes como livros, a internet para distribuí-los. Até aqui no livro mesmo tem, gente. Bem no iniciozinho. Então, na página 17 do material de apoio de vocês, que é essa páginazinha aqui, olha, vocês vão desenhar alguns animais onde eles vivem. Exemplo, nessa partezinha aqui, próximo ao Oceano Ártico, quem é que vive? Aqui nessas outras fotos, vocês vão olhar e desenhar, certo? Alguns animais. Vocês desenham o animal e colocam o nome do animal para que eu saiba qual é o animal, né? Não adianta só desenhar e aí como é que eu vou descobrir? Lembra que eu não sou muito boa de desenho, os artistas são vocês, viu? Bem no início do livro, nós temos, olha, na abertura do livro, nós temos alguns animais em alguns locais que eles vivem. Vocês podem dar uma coladinha nessa parte, tá ok? Então fica aqui a nossa atividade de ciências. E ó, um beijão, viu, gente? No coração de vocês.